Gostaria de saudar os queridos irmãos com a graça e a paz de Cristo. Somos gratos pelo dia de hoje, o que o Senhor nos concedeu, e com a oportunidade também, uma rica oportunidade de estar com os irmãos da nossa IBNA. Eu queria dizer para os irmãos que eu me sinto muito feliz em ser membro da nossa Escola Bíblica Dominical. Conforme o irmão Esteval sempre diz, é a maior e melhor escola do mundo. E é na Escola Bíblica Dominical que nós estudamos e refletimos sobre a Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez sob a coordenação da irmã Regina, onde preparamos um estudo sobre gerenciamento de projeto, com base nas estratégias e nos ensinamentos que o irmão Neemias pode nos oferecer. Acima de tudo, e é sempre importante estar citando para vocês, esse estudo ele busca motivar o irmão, a irmã, para que o mesmo aproveite para começar o seu projeto. Exemplos de projetos eu já dei desde a primeira aula. Podem ser projetos desenvolvidos no ministério que você ocupa dentro da nossa igreja, mas também pode ser um projeto no âmbito profissional, pessoal, no âmbito familiar. O importante é nós estarmos baseados na palavra do Senhor e aprender com o irmão Neemias como a gente pode gerenciar os nossos projetos. Lembrando que há uma percepção muito forte de Neemias enquanto gerente de 2 grandes projetos apresentados no seu próprio livro, na Bíblia Sagrada. Além de motivar o irmão, é importante que a gente novamente repita o tema do nosso estudo, né? É uma sequência de estudos, nós já estamos aí no 3º domingo, ou seja, a nossa 3ª aula, e o tema principal desse estudo seria projetos de Deus e as estratégias de Neemias, o caminho de êxito em seus projetos. Não esqueçamos que os projetos são de Deus e Ele nos capacita, Ele nos dota de estratégias para que a gente possa alcançar o êxito nesses projetos. Ok? Antes de nós entrarmos nos versículos-chave da aula de hoje, é importante a gente revisar um pouco do que foi dito nas aulas anteriores. Então, a última aula ela tratou da primeira estratégia de Neemias, que foi chamado de oração eficaz. Isso está explícito no capítulo 1 do livro de Neemias, do versículo 5 ao versículo 11. Nesse contexto da oração eficaz, a oração que Neemias ele desenvolveu, né? Ele foi motivado no seu coração para que pudesse partir para esse projeto da reconstrução dos muros de Jerusalém, assim como a reforma espiritual dos irmãos que estavam em Jerusalém. Essa oração eficaz, o que é que nós poderemos aprender com ela? Eu destaquei alguns pontos que foram debatidos na última aula e trago esses pontos aqui para os irmãos. O primeiro ponto chama-se adoração. O segundo seria gratidão. O terceiro ponto seria o arrependimento pelos pecados. O quarto ponto seria o reconhecimento das promessas. O quinto ponto são os pedidos específicos e o compromisso que a gente assume no momento da oração. Então, esses 5 pontos fez com que a oração de Neemias ela se tornasse eficaz. Os entendimentos que essa prática de Neemias pode trazer para a gente nos nossos projetos do dia a dia, assim como na nossa condução nessa vida secular. Primeiro, o entendimento de que Deus está sempre disposto. A própria Bíblia diz assim, que venha diante de mim. Nosso Deus é justo e correto, santo e diligente, atencioso e solidário. Ele deseja agir por você. Um outro entendimento é que Deus é capaz. Então a gente precisa desenvolver essa prática, essa fé de acreditar que Deus é capaz. Nós não, mas Ele nos capacita para tal. E aí eu citei exemplos como a história do Mar Vermelho, a fornalha, a cova dos leões, a multiplicação dos pães e peixes, andar sobre as águas. Tudo isso foram desenvolvidos, acontecidos pela capacidade do nosso próprio Deus. Um outro entendimento é que as orações sinceras, como a de Neemias, podem ajudar a esclarecer, primeiro, qualquer necessidade que estejamos enfrentando. Segundo, o grande poder de Deus para ajudar-nos.
E terceiro, a tarefa que cada um de nós precisa desempenhar. Um outro entendimento que a gente pode tirar da oração de Neemias é que, ao final destes momentos de oração que nós realizamos, as decisões difíceis, elas assumem perspectivas corretas, vindo assim às atitudes apropriadas. Então eu vou fazer questão de repetir isso para os irmãos, esse entendimento. Ao final das nossas orações, aquilo que nós entendíamos por ser incapazes de resolver, aquelas decisões difíceis que nós tínhamos que tomar, elas assumem as perspectivas corretas e logo depois surgem as atitudes apropriadas. Em resumo, isso quer dizer eficácia. Então, a oração ela tem esse poder também de nos abastecer, de nos dar substância para que a gente enfrente os nossos problemas e as nossas situações mais difíceis. Fechando esse primeiro resumo da aula passada, eu queria dizer que Neemias foi considerado um homem de oração. No seu livro, pelo menos 8 orações são destacadas, mas certamente ele orou durante todo o tempo. Seguindo para a aula de hoje, o tema de hoje. Hoje nós iremos trabalhar a segunda estratégia que se chama-se poder de negociação. Então nós vimos a motivação na primeira aula, a motivação para o projeto, que ele está no capítulo 1, no versículo 3 e 4 de Neemias. Na aula passada nós vimos a primeira estratégia, que seria a oração eficaz. Ele está no capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 11 de Neemias. E agora nós vamos para a segunda estratégia. Qual foi a segunda estratégia que Neemias utilizou para alcançar o êxito no seu projeto? E eles estão sobre os versículos do capítulo 1, ainda no capítulo 1, desculpe, nós vamos agora para o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Antes de adentrarmos nesses versículos, antes da leitura, o entendimento e a reflexão sobre esses versículos que vão tratar sobre o poder de negociação, eu gostaria de trazer algumas explicações para os irmãos, porque elas são inerentes ao gerenciamento de projetos. Então, quem trabalha com projetos, serão conceitos e palavras muito utilizados. E é importante destacar isso para os irmãos, explicar para os irmãos. Primeiro, negociação. O que seria negociação, né? É importante também destacar, falar que nós estamos o tempo todo negociando. Se você imaginar, na sua vida, sempre há negociação. Seja no trabalho, seja na família, seja no lazer, onde você for, sempre vai ter uma negociação na qual você estará inserido. Mas o que seria esse conceito? A explicação que a gente pode trazer para a negociação. Ela refere-se à obtenção de algo importante que você quer ou necessita. Trata-se de alcançar um objetivo através de uma discussão, de dar e receber com duas ou mais partes. Uma outra explicação. A negociação ela tem um começo, ela tem um meio e um fim, com uma estratégia e um resultado desejado, imaginados antecipadamente. As partes podem fazer e fazem correções durante o curso da negociação, ajustes e outras mudanças de última hora. Então aí é uma explicação assim, mais científica do que seria a negociação. Agora, o que é importante para nós cristãos? Eu posso garantir para vocês que o que importa na negociação ou no tipo de negociação que nós fazemos enquanto servos de Deus é a negociação ganha-ganha. Então existem tipos de negociação. A que mais nos interessa, a que mais nós devemos praticar e acima de tudo é a negociação que agrada a Deus, é a negociação ganha-ganha. Ou seja, as partes envolvidas na negociação, todas elas terão ganho. Um segundo conceito que eu gostaria de trabalhar é o conceito de patrocinador, a figura do patrocinador. Para quem trabalha com projeto, o patrocinador representa aquele que banca o projeto, aquele que paga pelo projeto. Quando não existir projetos financiados, é aquele que autoriza a execução do projeto. Então essa figura ela também surge para quem trabalha com o projeto. Um outro ponto,
Um outro conceito, ou uma outra parte que a gente pode ver em projetos seria as partes interessadas e as partes não interessadas. Então, além da gente ter a negociação, que é fundamental para quem trabalha com projeto, porque o tempo todo você vai estar negociando com a equipe do projeto, com o patrocinador e com as partes interessadas. Então, o que seria essas partes interessadas ou partes não interessadas no projeto? Seriam pessoas ou organizações que têm interesse no resultado que o projeto vai oferecer ou não. Então, a gente precisa estar atento a alguns aspectos. E aí a gente precisa identificar isso. Nós teremos nos nossos projetos as pessoas que têm interesse nele. Agora, há um interesse de alcançar o objetivo, que é o resultado final, e também há um interesse de que o projeto ele não tenha êxito. E isso a gente precisa identificar. Essas pessoas ou organizações que torcem para que, ou que têm interesse que o nosso projeto não tenha êxito, a gente precisa estar atento porque nós vamos lidar com os riscos de estar lidando com essas pessoas ou organizações. Então, para um fechamento desse entendimento, desses conceitos, antes de nós entrarmos nos versículos, é que em projeto nós estaremos o tempo todo negociando, seja com o patrocinador, com a equipe que trabalha, que mete a mão na massa, como a gente fala, né? A equipe de trabalho do projeto, e com as partes interessadas, seja partes interessadas para o positivo ou partes interessadas para o lado negativo. Fechada essa outra parte, nós vamos agora fazer a leitura dos versículos chaves. Só relembrando, nós estamos no livro de Neemias. Hoje nós iremos estudar o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11, onde nós iremos entender o poder de negociação como uma estratégia que Neemias adotou para alcançar o êxito no seu projeto. Então eu vou ler os versículos e depois nós iremos buscar os entendimentos. Versículo 1, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11. Vamos pelo versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. Versículo 2. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Versículo 3. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo? Versículo 4. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao rei, orei ao Deus dos céus. Versículo 5. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Versículo 6. Então o rei me disse, estando a rainha sentado junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Versículo 7. Disse eu mais ao rei: se ao rei parecer bem, dê-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Versículo 8. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Versículo 9. Então fui aos governadores da além do rio, e deles a carta do rei, e o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavalheiros. Versículo 10. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Versículo 11 e último. E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias. Então aqui estão diante de vocês, acabei de ler os versículos nos quais nós iremos discutir hoje. Tem alguns entendimentos para a gente poder tirar desse versículo. Vamos começar pelo versículo 1. E aí ele diz assim: sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e dei ao rei, porém eu nunca estivesse triste diante dele. Eu gostaria de relembrar aos irmãos que a última parte do versículo 11 do capítulo 1, ainda,
ele diz assim: e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante esse homem. Então eu era copeiro do rei. Essas são as últimas frases da oração de Neemias. Então, entre o período da conversa, que está no versículo 3 e 4, com Hanani, que era irmão de Neemias, até esse momento em que Neemias estava diante do rei para iniciar a negociação, isso perpassou durante 4 meses. Esse intervalo ocorreu de 4 meses. Então a gente deve imaginar a ansiedade de Neemias assim, também como uma perspectiva de ele estar diante do rei para abrir uma negociação, pedindo ao rei que pudesse patrocinar o seu projeto, né? Então, o que a gente pode tirar de ensinamento disso aí? Que a oportunidade para a gente estar diante de um patrocinador do projeto, ela sempre vai ocorrer. O que a gente precisa fazer é estar atento a essa oportunidade. Então, estar atento significa também estar preparado, ok? Outro aspecto, Neemias ele gozava de privilégios, ele era copeiro do rei, ele vivia diretamente no palácio. E isso fez com que ele tivesse essa abertura, né? Esse momento de se achegar ao rei e poder, diante dele, colocar a situação que estava em Jerusalém, que o motivou para o projeto. Por vezes a gente vai fazer um projeto, mas a gente não está tão distante do patrocinador, que é a pessoa ideal que vai liberar a execução desse projeto. Então a gente precisa estar atento a isso. Talvez você vá fazer um projeto na sua igreja, você tem que conversar direto com o responsável pelo ministério, ou talvez o pastor da igreja. Ele é que vai te apoiar, ele é que vai patrocinar o seu projeto. O segundo versículo ele fala de tristeza do coração, né? Então, o que é que eu posso dizer para vocês de tristeza do coração? A tristeza do coração é aquele tipo de tristeza que a gente não esconde. Então, Neemias, quando foi conversar com ele estava muito triste. Então, aquilo era tão profundo que ele não conseguiu esconder, o seu semblante era de tristeza e de preocupação. E naquela época, estar diante do rei triste, isso representava um risco, porque aquilo poderia desagradar o rei. Era um risco, inclusive, de morte, né? É tanto que ir ao palácio usando luto, roupa de luto, por exemplo, ele era proibido de entrar no palácio, né? Então, estar frente a frente com o patrocinador do projeto. Então, o versículo 2, Neemias teve a chance de estar com o rei, que era o patrocinador do projeto. E aí, o que é que eu devo dizer nesse momento, né? O que é que Neemias, como foi que ele agiu? Qual é o ensinamento que a gente pode tirar desse versículo 2? Primeiro é que você precisa ser muito objetivo, você precisa ser sintético. Então você tem que estar atento à oportunidade e na hora que você estiver diante do patrocinador, aquele que vai autorizar o seu projeto, você precisa ser objetivo. Aquela outra pessoa ela é muito ocupada, talvez você não vai ter uma segunda oportunidade. Então, estando frente a frente com o patrocinador, você precisa entender o que vai falar. Nesse caso, Neemias, no versículo 3, ele falou sobre a sua motivação. Então ele diz assim, que como é que eu não posso estar triste? Que o lugar dos sepulcros de meu pai, a minha terra natal, ela está assolada e tudo lá, os muros destruídos e as portas estão queimadas. Então como é que eu não posso estar triste? Então ele, naquele momento, ele acabou declarando a motivação do seu projeto para o rei. Frente a frente com o patrocinador, a gente precisa saber o que falar, mas a gente também precisa ter a oportunidade e a segurança do que vai pedir. Então, se você observar, no versículo 4 diz assim o rei, e o rei me disse, que me pedes agora? Então Neemias diante do rei, o rei indagou ele, o que é que você quer, Neemias? O que é que você me pede? Então, o que é que a gente, diante de um patrocinador, o que é que a gente pode fazer? A gente tem que saber o que é que a gente vai pedir e o que é que a gente pede para um projeto. A gente pede a aprovação do projeto e os recursos que vão ser utilizados. Então, eu gostaria que o objetivo do meu projeto é esse, eu gostaria da sua aprovação e também que você me desse apoio, me dando os recursos para que esse projeto ele seja executado. Há um ponto muito interessante aí nesse versículo 4 que diz assim, então orei ao Deus dos céus. Essa talvez tenha sido a oração mais rápida da Bíblia, porque você está diante do rei, ele está diante do seu patrocinador. E o rei pergunta, o que é que tu queres então? O que é que tu pedes? E antes dele dizer o que ele precisava, ele orou. Então, a oração, ela sempre foi algo que esteve com Neemias. Ele sempre persistiu nessa prática de oração. E aí, se você observar no versículo 5, ele diz assim,
Se é do agrado do rei, seu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu a reedifique. Versículo 6, ele disse assim: então o rei me disse, estando a rainha sentado a ele: quanto é que durará essa viagem? E quanto tempo você voltará? A gente precisa entender que Neemias era o copeiro do rei. Então, ser copeiro do rei é uma pessoa de confiança. É aquela pessoa que experimentava o alimento do rei antes do rei degustar. Então, se caso aquele alimento tivesse envenenado, o copeiro certamente morreria. Mas isso criou uma relação de confiança. Então, Neemias era próximo do rei. Então, o rei nunca gostaria de perder o seu homem de confiança, principalmente aquele homem que cuidava diretamente da sua alimentação. Mas aí, diante desse projeto, o próprio Neemias se viu em uma coisa que eu chamei aqui, uma pergunta inesperada. Ele também não tinha ideia de quanto tempo ele ia falar, ou ficar lá em Jerusalém. Só para vocês terem ideia, Neemias, quando foi para Jerusalém, ficou lá por 12 anos. Então, como é que a gente pode responder perguntas inesperadas? Primeiro, a prática de oração. Segundo, eu posso dizer para vocês que diante do projeto você precisa meditar dia e noite nesse projeto e orar constantemente. Certamente você vai encontrar a resposta certa. Então, viver um projeto é viver ele, inclusive, o dia todo. Eu costumo brincar com os meus alunos na universidade dizendo assim, viver o projeto 24 horas. Seguindo esse tempo, então eu volto a dizer que Neemias ficou lá durante 12 anos, foi um tempo considerável. E aí vem a parte do versículo 7 e 8, onde Neemias faz o pedido dos seus recursos. Então observe que existem pontos de negociação. Primeiro, ele chega muito triste na presença do rei. O rei pergunta a ele o que é que ele tem. Segundo, o rei pergunta o que é que ele quer. E terceiro, o rei pergunta quanto tempo durará a viagem e quando ele voltará. Então, as respostas de Neemias, elas foram bases de uma negociação entre o patrocinador, que era o rei, e o próprio Neemias, que era o gerente do projeto. De um lado estava o patrocinador, do outro estava o gerente do projeto. Na oportunidade que Neemias teve, ele pediu os recursos ao rei, do qual ele precisava para iniciar o seu projeto. O que é que ele pediu? No versículo 7, ele pediu cartas para os governadores da além do rio, para que dessem passagem para ele chegar a ajudar. Certamente esses governadores seriam partes interessadas de forma negativa no projeto de Neemias. Depois ele pediu uma carta para Asaf, que era o guarda da floresta do rei, uma espécie de guardião da floresta, para que ele pudesse ceder madeiras. Por quê? Porque ele teria que reconstruir as portas dos muros de Jerusalém. Aliás, as portas para o passo da casa, para o muro da cidade e também para a casa que o próprio Neemias teria que morar lá em Jerusalém. E o rei deu muito mais do que ele pediu, porque agiu aí a boa mão de Deus sobre Neemias. Então o ponto que eu quero discutir com os irmãos é o seguinte: você vai ter uma oportunidade de estar com o patrocinador, você vai ter a oportunidade de pedir a ele autorização e os recursos do projeto. Então isso representa planejamento. Você precisa planejar, porque a oportunidade talvez ela seja única. Você não vai ter uma outra chance de pedir apoio ou aprovação para o seu projeto. E aí você estando planejado, pensando no seu projeto dia e noite, meditando sobre ele, acima de tudo orando a Deus, essa oportunidade ela vai acontecer e você certamente vai ser beneficiado com tudo aquilo que você pedir. Aí no versículo 9 e no versículo 10 surgem pela primeira vez a presença das partes interessadas de forma negativa no projeto Neemias, que é a presença do Sambalate e Tobias, além de governadores da além do rio, porque eles representavam os inimigos de Neemias. Então, o que é que a gente precisa fazer para trabalhar com essas partes interessadas? Primeiro aspecto, a gente precisa reconhecer quem é que pode te ajudar ou não nos teus projetos. Então, meus irmãos, vai aí um conselho. Cuidado com as suas ideias, tá bom? As ideias são suas. Você precisa primeiro orar ao Senhor e saber com quem você pode dividir a sua ideia do seu projeto. A reflexão de todo esse ensinamento que eu trouxe aí para vocês em cima desses versículos. Algumas vezes, quando enfrentamos necessidades, hesitamos pedir ajuda às pessoas certas por temermos nos aproximar delas.
Neemias não agiu assim. Ele foi diretamente a pessoa que mais poderia ajudá-lo, nesse caso era o rei. Essas pessoas podem estar mais interessadas e acessíveis do que você pensa. O segundo ponto de reflexão. Neemias ele tinha posição, poder e muitas habilidades organizacionais, porém reconheceu que a bondosa mão de Deus estava sobre ele. Neemias sabia que sem a força de Deus, seus esforços seriam em vão. Você reconhece a Deus como a fonte de sua capacidade e de seus dons? Terceiro ponto de reflexão. Em projetos, estaremos o tempo todo negociando, seja com o patrocinador, com a equipe de trabalho e com as partes interessadas. Então, sendo assim, meus irmãos, para finalizar, e que nós possamos aproveitar esse estudo, a nossa terceira aula, eu gostaria esse estudo sobre a palavra de Deus, que está no livro de Neemias, eu gostaria de pedir ao Senhor para que o irmão descubra em oração quem seriam as partes interessadas no projeto que Deus tem para você. Que Deus abençoe a cada um de vocês, e na próxima aula nós falaremos da terceira estratégia de Neemias, que é liderança, parte 1, a missão. Que Deus abençoe. Um grande abraço.